O Rio de Janeiro à noite nunca dorme de verdade. Nos becos estreitos do Morro do Lobo, o som dos maçaricos se mistura ao batidão dos bares clandestinos. Quase ninguém percebe o jovem que continua acordado ali. Jonas Veloz. De dia, ele é apenas um mecânico que conserta quadros de bicicleta e carenagens para os vizinhos. Mas, quando o sol se põe, Jonas veste uma jaqueta de couro surrada, liga a moto que ele mesmo montou e se transforma numa sombra, perseguindo quem controla as ruas do morro. Alguns o chamam de Caçador da Madrugada, outros de Fantasma de Ferro. Nenhum deles sabe quem realmente se esconde por trás da viseira espelhada. Diz a lenda que tudo começou na noite em que traficantes mataram seus pais durante uma tempestade. Desde então, Jonas pilota sua máquina iluminada por LEDs verdes, farejando pistas e reunindo cada pedaço de informação para desmantelar a rede suja que corrói a cidade. Antes de se tornar o enigmático Caçador da Madrugada, Jonas Veloz era apenas um garoto magro que cresceu entre ferramentas e sonhos. Seu pai, Adalberto, mantinha uma pequena oficina improvisada nos fundos da casa, onde motores cansados ganhavam nova vida. A mãe, Dona Lídia, preparava marmitas fumegantes que perfumavam o beco inteiro. O Morro do Lobo podia ser áspero, mas, para aquela família, era também um lar feito de risadas, café passado no coador de pano e histórias contadas à luz de uma lâmpada fraca. Jonas adorava observar o pai trabalhar. Ficava sentado sobre um caixote, olhos brilhando enquanto Adalberto ajustava carburadores ou lixava peças até que parecessem novas. Às vezes, o menino se aventurava a desmontar velhas bicicletas e Lídia, sorridente, lhe trazia um copo de suco de caju, comentando que um dia ele faria máquinas que voariam acima das nuvens. Havia ali um sentimento de futuro, mesmo que as ruas ao redor vivessem sob o domínio de grupos perigosos. Mas o destino tem seus próprios planos. Numa noite em que a chuva castigava os telhados de zinco, tiros ecoaram pelas vielas. Jonas, então com 16 anos, estava na oficina, terminando de ajustar a corrente de uma moto velha. Em segundos, o pequeno mundo que ele conhecia virou caos. Homens armados disputavam um ponto de venda na esquina e o barulho dos disparos parecia rasgar o ar. Adalberto tentou proteger a esposa, fechando o portão de ferro, mas uma bala perdida atravessou a parede fina, atingida os dois. Jonas ficou imóvel atrás de um monte de pneus, o coração acelerado, incapaz de gritar. Viu o pai cair primeiro, depois a mãe, ainda com um olhar de surpresa que nunca mais esqueceria. Quando o silêncio voltou, restavam apenas o cheiro de pólvora e a chuva lavando o chão manchado. A polícia chegou tarde, recolheu cápsulas, fez anotações apressadas e partiu. Nenhum culpado ficou para trás. Naquela mesma madrugada, sozinho em meio às ferramentas, Jonas sentiu algo endurecer dentro dele. Pegou um velho capacete do pai, passou a mão sobre o metal frio e percebeu que precisava aprender a se defender. E, acima de tudo, descobrir quem lucrava com o medo que destruía famílias como a sua. Com o passar dos meses, entre serviços de reparo e noites insonas, ele começou a aprimorar sua habilidade de construir e adaptar máquinas. Cada parafuso apertado era também uma promessa silenciosa. Um dia, a injustiça que roubara seu lar teria resposta. Depois daquela noite, Jonas passou dias vagando pelo morro como quem carrega um peso invisível. As risadas dos vizinhos soavam distantes, como se pertencessem a outra vida. Ele trabalhava o dobro na oficina consertando bicicletas, soldando pequenos portões, qualquer coisa que o mantivesse ocupado. Mas, por dentro, um silêncio denso se instalara. À medida que o tempo passava, Jonas começou a observar os movimentos ao seu redor com novos olhos. Percebeu que havia homens que entravam e saíam do beco sempre nas mesmas horas. Carros que paravam com os faróis apagados, sussurros nas esquinas. Era como se um tecido invisível cobrisse o bairro, ligando pessoas, pacotes e informações. Essa rede, ele entendeu, era a mesma que havia levado seus pais. Numa noite abafada, Jonas subiu ao terraço da casa
e contemplou as luzes do rio espalhadas até o mar. Ali, tomou uma decisão silenciosa. Aprenderia a enxergar aquilo que todos fingiam não ver. Passou a visitar bibliotecas comunitárias e fóruns online, estudando eletrônica, mecânica avançada e até princípios de segurança. Cada manual lido era uma lâmina sendo afiada para um dia cortar o nó da corrupção que sufocava o morro. Com o pouco dinheiro que economizava, comprou peças em feiras de usados, sensores, cabos, motores pequenos. Transformou o quarto em um laboratório improvisado, onde horas se alongavam entre soldas e desenhos de circuitos. Sua moto, antes apenas um meio de transporte, tornou-se um projeto ambicioso. Recebeu placas de aço leves, LEDs discretos e um motor ajustado para velocidade e silêncio. Não bastava, porém, ter uma máquina. Jonas precisava também compreender o jogo daqueles que dominavam a noite. Começou a ouvir conversas em bares, a notar apelidos, a mapear becos pouco iluminados. Sem perceber, estava se transformando em um observador meticuloso, alguém capaz de perceber padrões escondidos nas sombras. Certa madrugada, enquanto testava a nova ignição da moto, avistou de longe um comboio de carros descendo a ladeira. Reconhecendo um dos rostos, um homem alto, tatuagem no pescoço, que havia passado em frente à oficina na noite da tragédia. O coração disparou. Jonas apagou as luzes, esperou o grupo desaparecer e, no mesmo instante, soube que sua vida tomaria outro rumo. Não seria apenas um mecânico tentando sobreviver. Passaria a ser o caçador paciente, disposto a seguir cada rastro até entender quem comandava a engrenagem que destruíra sua família. Assim, pouco a pouco, o garoto órfão foi desaparecendo, dando lugar a alguém mais atento, mais rápido, mais preparado. Cada noite trazia novos segredos, e Jonas, com as mãos manchadas de graxa e olhos firmes, começou a escrever, sem saber, o primeiro capítulo de uma caçada que mudaria para sempre o destino do Morro do Lobo. Com o tempo, Jonas percebeu que, sozinho, dificilmente alcançaria a verdade inteira. As peças do quebra-cabeça eram muitas, espalhadas entre becos, armazéns e sussurros que mudavam de endereço sempre que alguém fazia perguntas demais. Precisava de olhos além dos seus, alguém que pudesse circular sem levantar suspeitas. Foi então que surgiu Dona Celina, uma mulher de cabelos grisalhos que mantinha um pequeno armazém na esquina da rua principal. Para muitos, ela era apenas a senhora simpática que vendia café forte e pão caseiro ao amanhecer. Mas Jonas logo percebeu que Celina conhecia cada respiração do morro. Sabia quem devia favores, quem devia dinheiro, quem desaparecia sem deixar rastro. A aproximação aconteceu de maneira quase silenciosa. Jonas começou a consertar, de graça, a velha balança do armazém, ou a lubrificar as dobradiças da porta. Em troca, ganhava histórias, contadas num tom baixo entre uma xícara e outra. Celina falava como quem mede palavras, revelando apenas o suficiente para manter o interesse aceso. Esses homens de carro preto não apareceram por aqui antes da morte dos seus pais, comentou certa vez, olhando por cima dos óculos. Eles trazem caixas, saem com envelopes. Ninguém sabe ao certo o que carregam, mas todos fingem não ver. A cada conversa, Jonas sentia que um fio invisível o ligava àquela senhora. Ela própria tinha perdido um filho para a violência anos antes, e enxergava em Jonas uma centelha de coragem que não podia ser desperdiçada. Decidiu ajudá-lo, não apenas com informações, mas também ensinando a arte da paciência, qualidade que só quem já viu o tempo passar entende de verdade. Sob a orientação discreta de Celina, Jonas passou a registrar movimentos, horários, rostos. Criou um caderno escondido no fundo da oficina, onde anotava tudo com letras miúdas. As páginas começaram a revelar padrões, rotas fixas, encontros secretos no cais, apelidos que se repetiam. Numa noite serena, Celina entregou-lhe um envelope pardo. Dentro,
Havia um mapa antigo dos túneis de esgoto que cortavam o subsolo do morro. Se quer chegar onde eles guardam os segredos, vai precisar conhecer o caminho por baixo da terra, disse, enquanto lhe oferecia também um lenço bordado, lembrança de seu filho. Jonas guardou o presente com respeito. Naquele instante, compreendeu que sua luta não era apenas pessoal, representava também as famílias que tinham perdido tudo para o medo e a ganância. Ao lado de Celina, ele encontrou algo que julgava perdido desde a tragédia, um sentido de propósito que ia além da vingança. A partir dali, cada passo seria mais calculado. Os becos, antes apenas cenário de dor, transformaram-se em tabuleiro onde peças começavam a se mover. Jonas não estava mais sozinho. Tinha um aliado, alguém capaz de iluminar, com sabedoria serena, o caminho que ele precisava percorrer nas sombras. Nas semanas seguintes, Jonas e Dona Celina passaram a encontrar-se sempre após o cair da noite, quando o silêncio envolvia o Morro do Lobo como um cobertor pesado. Sentavam-se nos fundos do armazém, onde uma lamparina amarela lançava sombras suaves nas paredes. Sobre a mesa, ficavam espalhados mapas do bairro, fotos antigas, anotações feitas às pressas em papéis de embrulho. Celina, com a calma de quem já tinha visto muitos invernos, ajudava Jonas a ordenar os pensamentos. Vingança cega como bala perdida, meu filho, dizia ela enquanto servia café fumegante. Se quer justiça, precisa ter paciência e escolher bem onde vai mirar. A cada encontro, Jonas acrescentava algo novo ao plano, ajustava o motor silencioso da moto, instalava pequenos compartimentos para ferramentas, testava sistemas de luz que podiam guiá-lo pelos túneis indicados por Celina. Também começou a treinar o corpo, corridas nas ladeiras ao amanhecer, exercícios improvisados no quintal da oficina, tudo para suportar as longas caçadas que viriam. Mas o passo mais ousado foi decidir infiltrar-se no círculo dos homens de carro preto. Para isso, precisava de um disfarce convincente. Usou pedaços de couro e metal para criar uma jaqueta resistente, equipada com bolsos secretos. A viseira do capacete ganhou um revestimento que reduzia reflexos, permitindo observar sem ser notado. Cada detalhe era pensado para mantê-lo vivo quando chegasse a hora de confrontar aqueles que comandavam o medo. Celina, por sua vez, abriu portas invisíveis. Chamou antigos conhecidos, pessoas discretas que deviam favores ou simplesmente queriam ver o morro livre da violência. Aos poucos, formou-se uma pequena rede solidária. Um jovem motoboy que avisava sobre movimentações estranhas, uma enfermeira que passava informações vindas do posto de saúde, um barqueiro do cais, capaz de esconder Jonas se algo desse errado. Numa madrugada chuvosa, Jonas colocou tudo no papel. Rotas de fuga, pontos de observação, nomes e sinais de quem poderia ajudá-lo. No centro do caderno, desenhou um círculo envolvendo o nome de um homem que surgia repetidamente em relatos. Tigrão, o suposto líder por trás das caixas e envelopes misteriosos. Era para ele que todas as setas apontavam. Ao fechar o caderno, Jonas sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. A partir daquele instante, não havia mais volta. O menino órfão que consertava motores estava se despedindo definitivamente. Em seu lugar, nascia alguém disposto a enfrentar perigos maiores do que podia imaginar. A vingança, que no início era apenas um grito preso no peito, transformara-se em propósito calculado, lapidado noite após noite, com a ajuda silenciosa de uma mulher que lhe lembrava o valor da prudência. Enquanto a chuva diminuía, ele ajeitou o capacete sobre a mesa, passou o dedo pelas marcas de solda e respirou fundo. A caçada estava prestes a começar. A noite escolhida para o primeiro movimento parecia carregada de presságios. O vento soprava pelas vielas do Morro do Lobo, trazendo o cheiro úmido das chuvas recentes. Jonas vestiu a jaqueta recém-terminada, ajustou o capacete e verificou pela última vez o motor silencioso da moto. O plano era simples no papel: seguir o comboio de carros pretos até descobrir onde guardavam suas mercadorias. Mas, na realidade, qualquer erro poderia ser o último. Ele partiu devagar, mantendo distância suficiente para não ser percebido. As luzes dos veículos riscavam o asfalto molhado, refletindo-se em poças como lâminas prateadas. Jonas respirava fundo, sentindo o coração bater no mesmo ritmo do motor. Atrás, bem longe, Celina observava da varanda.
mãos unidas em oração silenciosa. O comboio entrou por uma estrada de terra que levava a antigos galpões do porto. Jonas apagou os faróis e seguiu pela escuridão, guiado apenas pelo brilho tênue das lanternas traseiras. Quando os carros pararam diante de um depósito abandonado, ele estacionou atrás de um monte de caixotes e esperou. Do seu esconderijo, via homens descarregando caixas pesadas, enquanto o outro, alto e robusto, supervisionava tudo. Mesmo à distância, Jonas reconheceu a tatuagem no pescoço. Era o mesmo que havia visto na noite da tragédia. Durante longos minutos, ficou imóvel, gravando cada detalhe. As marcas nos caixotes, os nomes pintados nas paredes, os horários anotados pelos vigias. Pensou em Celina e no quanto aquela prova poderia significar para libertar o bairro. Mas também sentiu um peso. Se fosse pego, ninguém viria socorrê-lo. Quando um dos homens se afastou em direção ao matagal, Jonas aproveitou para se mover. Aproximou-se das pilhas de carga, fotografando com o celular adaptado para captar imagens no escuro. De repente, um estalo seco o fez congelar. Uma lanterna varreu o chão, aproximando-se rapidamente. "Quem está aí?" A voz rouca ecoou. Jonas encolheu-se atrás de um barril, prendendo a respiração. O feixe de luz passou a centímetros de seu rosto, mas seguiu adiante. Com passos leves, ele recuou até alcançar a moto. Montou-se no assento, ligou o motor no modo silencioso e partiu antes que percebessem. O vento frio bateu em seu peito, misturado ao alívio de ter escapado. Porém, junto com o alívio, cresceu também a certeza. Agora estava dentro do jogo, e aqueles homens não hesitariam em eliminá-lo caso soubessem que alguém os observava. Ao chegar na oficina, Jonas encontrou Celina esperando. Ela enxugou a testa suada dele com o lenço bordado que havia dado dias antes. "Você foi longe demais para voltar atrás", disse com firmeza, mas com um brilho de orgulho nos olhos. Jonas sabia que dali em diante, cada passo seria mais arriscado. Mas também compreendia que já não podia abandonar a luta. O confronto nas sombras tinha começado, e ele estava pronto para segui-lo até o fim. Nas noites seguintes ao confronto, Jonas mergulhou ainda mais fundo nos cadernos de anotações. Cada detalhe recolhido no porto, números pintados nas caixas, nomes rabiscados em paredes úmidas, horários gravados de memória, começou a formar uma teia complexa. Ele passava horas traçando linhas no mapa, ligando pontos que, até então, pareciam isolados. Aos poucos, um padrão emergia. Descobriu que as caixas não eram simples carregamentos, escondiam documentos e peça de tecnologia contrabandeada, destinados a abastecer um esquema que se estendia para além do morro, alcançando autoridades e empresas respeitadas na cidade. Por trás de tudo, o nome Tigrão surgia como centro da engrenagem, um homem que usava a fachada de empresário portuário para mascarar operações ilícitas. Certa tarde, Celina trouxe-lhe um envelope discreto. Dentro, havia recortes de jornais antigos, mostrando fotos borradas de Tigrão em festas luxuosas, ao lado de políticos e chefes de segurança. Eles vivem de aparência, mas o rastro que deixam sempre denuncia onde guardam os segredos. Jonas sentiu a importância daquelas páginas. Não era apenas vingança. Era uma oportunidade de expor algo que envenenava o coração da cidade. Enquanto o sol desaparecia atrás dos morros, ele organizou todas as provas sobre a mesa da oficina. As sombras dançavam ao redor, projetadas pela luz trêmula de uma lâmpada. Cada folha, cada foto, cada anotação era uma peça de um quebra-cabeça que, quando completo, mostrava uma verdade mais profunda do que imaginara. A morte dos seus pais fora apenas um reflexo de uma disputa maior, onde inocentes eram moeda de troca. Jonas fechou os olhos por um instante, sentindo a dor antiga se misturar com uma calma inesperada. Saber a verdade trazia peso, mas também clareza. Agora tinha diante de si não só o rosto dos culpados, mas também a dimensão do perigo. Qualquer passo precipitado poderia custar não apenas a sua vida, mas também a de Celina e daqueles que o ajudavam. Decidiu, então, que precisava preparar o ato final com precisão. A moto seria ajustada para suportar longas distâncias e manobras rápidas. O celular, adaptado com lentes especiais,
serviria para registrar imagens que poderiam derrubar a máscara dos poderosos. Celina, sempre atenta, reforçou: justiça exige coragem, mas também sabedoria. Não permita que o ódio fale mais alto do que você aprendeu até aqui. Com um leve aceno, Jonas guardou o material em um compartimento secreto. Estava pronto para enfrentar o último obstáculo. A verdade finalmente estava diante dele. O desafio agora era sobreviver tempo suficiente para fazê-la brilhar à luz do dia. A madrugada estava silenciosa quando Jonas ligou o motor da moto. Ele respirou fundo, lembrando-se das palavras de Celina: coragem sem prudência é só imprudência. Nos bolsos carregava o celular com provas, um pendrive escondido e o lenço bordado que ela lhe dera, um amuleto contra o medo. Chegou ao cais enquanto as luzes do porto ainda piscavam sobre a água escura. Lá dentro, os comparsas de Tigrão preparavam outro carregamento. Jonas observou por alguns segundos, deixando o coração se acalmar antes de avançar. Deslizou entre as sombras até o escritório improvisado onde o chefe assinava papéis. O barulho distante de uma sirene misturava-se ao farfalhar das lonas que cobriam as caixas. Quando Tigrão ergueu os olhos, viu a figura de Jonas parada à porta. "Então o fantasma do Morro do Lobo existe mesmo?" murmurou o homem, forçando um sorriso. Jonas manteve a voz firme. "Chegou a hora de você responder pelo que fez." Um silêncio denso se instalou. Por um instante, parecia que o tempo parara. Então, de fora, Celina acionou a luz do carro, sinal combinado, para mostrar que a polícia comunitária, alertada com antecedência, já cercava o local. O olhar de Tigrão mudou. A arrogância deu lugar ao medo contido. Ele tentou alcançar algo na gaveta, mas Jonas foi mais rápido. Lançou o pendrive sobre a mesa, onde as provas estavam gravadas, e disse: "Você pode destruir um documento, mas não apaga tudo o que guardo aqui." Apontou para a cabeça. Minutos depois, agentes entraram no galpão. Tigrão e os cúmplices foram contidos sem violência, enquanto Jonas permanecia imóvel, sentindo a tensão finalmente se dissipar. O peso que carregara desde a juventude começava a se desfazer, como névoa ao amanhecer. Do lado de fora, o sol surgia lentamente atrás dos morros, tingindo o céu de tons dourados. Celina aproximou-se sorrindo com alívio. Jonas entregou a ela o lenço, agora úmido de suor e lágrimas. "Terminou", disse, quase num sussurro. Mas Celina respondeu com doçura: "Não, Jonas. Isso é apenas o começo de um lugar mais limpo para todos nós." Ele olhou para a cidade que despertava, respirou fundo e, por um instante, permitiu-se sentir algo que não experimentava havia anos: paz. Com passos firmes, afastou-se do cais, deixando para trás as sombras que o perseguiam desde a infância. A história de Jonas Veloz terminava ali, não como lenda urbana, mas como prova de que, mesmo nas ruas mais escuras, sempre existe uma luz capaz de guiar quem escolhe enfrentar o próprio passado.